de uma taça de cristal, ele verteu algumas gotas do frasco pequeno. O líquido efervesceu e adquiriu uma cor rosada. Aqui dentro está a morte e a ressurreição. Aquele que tomar o líquido sem uma sombra de temor salvará a alma e se elevará à luz em vez de fenecer nas trevas. Ele estendeu a taça a Kalitin, enquanto este olhava para ele pálido e concentrado. Mesmo assim, ele pegou decididamente a taça e observou: se não me engano, eu li em algum lugar que os cristãos, ao morrerem, diziam: Senhor Jesus, entregue em suas mãos a minha alma. Dakir fez um sinal de anuência. Então o professor repetiu com deferência a frase, persignou-se e, sem piscar um olho, tomou o líquido de um só gole. Um segundo ainda ele ficou de pé, envolto em chama que parecia sair de seu corpo, e em seguida caiu fulminado. Dakir apoiou. Depois levou o corpo sem vida para o sofá e cobriu-o com cuidado com uma coberta vermelha. Alma valorosa, você irá atrás de nós, pois em você estão lançados os princípios de um mago, pronunciou ele, olhando com amor para Kalitin estendido. Trancando em seguida a essência e a taça, Dakir foi para a sala, onde o aguardava um modesto almoço em companhia de seus familiares e amigos. Dakir amava apaixonadamente a vida em família com suas puras e tranquilas alegrias, mas durante a sua estranha existência de muitos séculos, absorvida por constante trabalho intelectual, ele estava sempre só. Por esta razão, os poucos anos passados com Edith em Kisargrado pareciam-lhe um oásis no meio da rigorosa, difícil e solitária vida de asceta. Seu amor se concentrou todo em sua filha. A criança despertava nele os sentimentos de um simples mortal, servindo de elo vivo com a humanidade. Urjani crescia lentamente como todos os filhos dos mortais, sob a sombra do santuário, sob a vigilância de Ebramar e das mulheres iluminadas, florescia essa estranha flor humana, vindo a desabrochar em toda a sua beleza virgem. Realmente, Urjani era linda como um sonho. Ela parecia com Dakir. Tinha tez pálida e cabelos enrolados negros, mas a esbelteza aérea do porte alto e os grandes olhos azuis lembravam a mãe. Seus olhos exprimiam uma profunda e sonhadora contemplatividade, característica de todos os seres enigmáticos que vivem de certa forma, fora do mundo. Sob a vigilância de Edith, Urjani tomou sob seus cuidados toda a casa, que logo adquiriu um aspecto aconchegante. Narayana que, apesar do facho de mago, sempre gostava de comer, disse certa vez que até um iluminado de 7 fachos é um pobre coitado se não tiver uma dona de casa como ela, pois até um corpo inúmeras vezes espiritualizado era dotado de um estômago. Dakir adquiriu muito da troça original do mago, surpreendendo-se que mesmo após tantos séculos de luta e vicissitudes a sua alma conservou traços puramente humanos e uma capacidade inesgotável de usufruir prazeres. Feliz com o elogio quanto a seus conhecimentos culinários, Urjani, a partir daquele dia, para a diversão dos pais, caprichava no requinte da mesa, mais que modesta, inventando para seu amigo, tio Narayana, os mais deliciosos pratos. Quando Dakir entrou na sala de jantar, Edith ainda não tinha chegado e os amigos estavam sentados à mesa, ocupados, pelo visto com uma conversa muito interessante. Narayana falava calorosamente de alguma coisa, ilustrando suas palavras com desenhos numa grande folha de papel branco. Enrubescida de emoção, Urjani ouvia, os olhos brilhando de curiosidade. Ao ver o pai, ela se jogou em seus braços. Ah! Se você soubesse quanta coisa interessante me contou o tio de sua vida passada. É? Sorriu Dakir. Por exemplo, o confronto de Bigas no Bizâncio durante a guerra entre os verdes e azuis, quando ele se saiu vencedor, depois o torneio durante as cruzadas do qual ele participou. Deus! Que tempos interessantes eram aqueles! Nem melhores do que os de hoje. E você lamenta por não ter vivido naquela época? Perguntou Dakir sentando-se. Não,
O tio prometeu-me as mesmas diversões no novo planeta e como eu gosto muito do seu palácio no Himalaia, para onde eu fui uma vez com a mamãe e o nosso mestre Brahmar, ele me deu a sua palavra de construir um igualzinho no novo mundo. Em volta dele, quer fundar uma cidade, dando-lhe, em minha homenagem, o nome de Ujjaini, concluiu alegremente a jovem, satisfeita consigo. Estou vendo que a atividade colonizadora e civilizadora de Narayana será útil e diversificada, observou daqui com sorriso levemente zombeteiro, olhando maliciosamente para o amigo de séculos. Com isso, visivelmente constrangeu-o, pois nos grandes olhos de Narayana brilhou uma expressão de satisfação e embaraço. Mas a conversa foi interrompida com a chegada de Edith com Skiri, Niebu e Nivara. O secretário de Supramati trouxe uma mensagem e contou que as perseguições, provavelmente seriam retomadas em breve em todos os lugares, visto que em Kisargrado seriam presos alguns fiéis, e Madin, à frente de um bando, atacaria a jovem pregadora Thaisa, encarcerando-a no palácio de Shelon. Vocês conhecem aquele espírito encanado. O mestre, sem dúvida irá protegê-la, mas, mesmo assim, será uma provação difícil e terrível que irá custar-lhe sem dúvida, a vida, acrescentou Nivara. Skiri, que ouvia atentamente, pensou profundo e, levantando-se inesperadamente, aproximou-se de Dakir. Mestre, deixe-me voltar a Kisargrado. No palácio eu conheço todos os recantos e esconderijos. Eu ajudarei na fuga da moça de que fala Nivara, e também de todos os prisioneiros, sob a orientação do mestre. A sua vontade de ser útil é elogiável, minha filha. Mas, você já parou para pensar que perigos aguardam ao decidir entrar no palácio de Shelon ou no templo satânico? Você poderá novamente cair em mãos do miserável, observou Dakir, olhando perscrutadamente para ela. Eu espero que o meu conhecimento do local vá me salvar, mas, ainda que Shelon consiga me pegar, será torturado apenas o meu corpo, pois a minha alma já se libertou para sempre dele. Não temo nem morte nem tortura, ainda mais pelo fato de que os meus sofrimentos seriam injustos e uma expiação merecida pelos antigos delitos, redarguiu ela, e em seus belos olhos negros brilhou uma chama enérgica e exaltada. Todos olharam para ela com amor e Dakir pôs a mão em sua cabeça abaixada. Que seja como você quer. Nivara deixará em Kisargrado. A casa de Supramati servirá para você de abrigo seguro e você agirá segundo os seus conselhos. Skete parecia feliz com a autorização obtida e algumas horas depois o avião de Nivara levou-a de Moscou. Capítulo 19. Conforme já se descreveu, Shelon e Zodotia refugiou-se com seus comparsas numa fortaleza satânica. Ali levando uma vida de orgias. Diariamente, de todos os cantos chegavam notícias sobre os êxitos dos cristãos e o aumento alarmante do número de desertores, mas Shelon levava tudo na brincadeira, respondendo com desprezo às observações dos conselheiros e amigos. Deixem-nos. Quanto mais desertores, maior a nossa chance de acabar com eles de uma só vez. Vocês sabem, o nosso Senhor gosta do cheiro de sangue e carne frita. Os gritos e gemidos desses canalhas, que pagarão com a própria pele por todas as baixezas, serão uma música agradável para seus ouvidos. A invocação do poderoso demônio pareceu confirmar a opinião de Shelon. O espírito das trevas deu uma resposta evasiva e o líder dos satanistas continuou sua vida devassa. Entretanto, a desordem no meio do povo aumentou a tal ponto, e as baixas do partido de satanistas foram de tal monta, que por fim Shelon se alarmou e achou que havia chegado a hora de agir energicamente. Ele começou pela invocação solene de Lúcifer e assumiu o papel de supremo sacerdote na celebração do culto satânico. O príncipe do inferno veio ao chamado e, quando inquirido por Shelon para indicar aos seus leais servidores o programa das ações, respondeu com uma cáustica gargalhada, secundada feita um eco, por milhares de vozes:
Shelon estremeceu sem entender. Por que essa risada do terrível líder das forças obscuras? Seria ela de felicidade ou escárnio? Quando cessou a alegria funesta, o demônio ordenou que fossem seguidas suas nas grandes praças de todas as cidades, e diante de cada imagem sua fosse armada uma fogueira e queimados todos aqueles que se negassem a trazer sacrifícios e a venerar Satanás. Os sacrifícios seriam repetidos 3 vezes ao dia, e feito isso, Lúcifer concordaria em apoiar seus leais seguidores. Shelon decidiu agir imediatamente e, na mesma, dirigiu-se a Xargrado com toda a sua corte. A cada governante regional foi enviado um despacho com a ordem expressa de iniciar sem protelação a perseguição aos fiéis a mando do próprio Lúcifer. Durante toda a noite, em todos os templos satânicos reinou uma grande agitação e, ao alvorecer, do palácio de Shelon partiu uma caravana bem convincente. Uma estátua de Satanás ia sendo carregada solenemente, e, liderando a procissão ia Shelon rodeado por conselheiros e principais sacerdotes dos templos satânicos. Quando a procissão alcançou a praça principal, esta já estava tomada pelo povo. Em volta do altar, erguido e decorado com uma cruz, havia uma imensa multidão de mulheres, homens e crianças prostrados de joelhos. Todos já haviam encoberto a sua nudez com túnicas brancas e, com lágrimas nos olhos, ouviam a pregação de uma mulher, parada no degrau para ser mais bem vista. Era Thaisa, que atrai as massas com suas palavras arrebatadoras e fé ardente. A beleza fascinante da jovem acentuava-se ainda mais naquele momento, quando sua alma fremia exteriorizada em voz harmônica e olhar inspirado. As pregas suaves da túnica branca contornavam sua figura esbelta e, no calor da pregação, o véu que lhe cobria a cabeça caíra de seus ombros e a vasta cabeleira envolveu-a como aura dourada. Shelon parou imóvel e seus olhos cobiçosos fixaram a jovem pregadora, que parecia flutuar, feito uma visão radiante, acima da multidão. Madin, murmurou ele, apertando a mão de seu comparsa, eis a mulher que eu quero possuir. Se você tem amor à vida, trate de prendê-la e levá-la para mim. Sua ordem será cumprida, respondeu Madin com um sorriso cínico. Era dela que eu lhe falei aquela vez, dizendo que ela bem que mereceria substituir Skit. Não estava certo. Ah! Não sei se ela substituirá Skit, mas que será minha e morrerá sob as minhas carícias. Isso é certo, respondeu Shelon continuando o caminho. Entre os que estavam presentes na praça, ocorreu um pânico com o aparecimento da procissão satânica. Gritando e empurrando uns aos outros, a multidão dispersou-se pelos cantos. Só uma parte conseguiu se salvar, o resto foi afastado para trás pelos asseclas de Lúcifer que ocuparam todas as ruas adjacentes. A cruz foi imediatamente derrubada e sobre a mesa do altar foi colocada a estátua do Espírito das Trevas, diante da qual os satanistas começaram a armar uma imensa fogueira. No meio do corre-corre, Madin, ajudado por alguns homens, agarrou Thaisa que foi amarrada e levada ao palácio de Shelon. Mas a jovem pregadora era por demais amada e conhecida para que seu desaparecimento não fosse notado. A notícia sobre o fato chegou rápido até Nivara que, preocupado, apressou-se em transmiti-la a Supramati. Este ouviu calmamente. Meu leal amigo, preocupa-o a notícia de que ela está em poder de Shelon, visto ser de seu conhecimento o segredo que me une a ela. Você sabe que Thaisa é Olga. Acalme-se, sem dúvida eu a protegerei com a minha força astral. Além do mais, a sua própria fé lhe servirá de escudo e Shelon jamais conseguirá maculá-la. E se ele sentenciá-la à morte, isso será a grande prova de martírio que lhe falta para elevar-se até mim. Não tenho poderes para livrá-la disso, mas o seu amor é tão forte, seu ânimo é tão poderoso, que ela praticamente não sentirá o horror da morte. Thaisa foi trancafiada numa das salas subterrâneas do palácio de Shelon.
Era um quarto redondo, mobiliado com luxo sombrio, pois tanto os cortinados como as tapeçarias e móveis eram negros. A lâmpada do teto jorrava uma luz vermelho sanguíneo. A jovem prisioneira tinha sido jogada, fortemente amarrada, num largo sofá de camurça preta e estava sem crucifixo e sem roupa. Naquele fundo negro, seu corpo virgem e branco parecia uma estátua de mármore. Sua ondulada cabeleira dourada esparramava-se pelo piso em mosaico. Vergonha e medo tomavam conta de seu coração. Orando fervorosamente, ela repetia com fé e comoção: Deus, Todo-Poderoso, protetor dos fracos e inocentes, guarde-me, me salva da violência do impuro, não permita que ele me macule. Deixe-me morrer glorificando seu santíssimo nome. Por vezes, ela estremecia como se acometida por acesso de febre devido ao frio subterrâneo e ar tóxico. Subitamente se ouviu um barulho, seguido de um leve tilintar à semelhança do som produzido por sino. Seu rosto foi bafejado por um sopro de ar tépido e aromático. Minutos depois, mãos invisíveis cortaram as cordas que a amarravam, enxugaram seu rosto com um pano molhado, cheirando aroma, e vestiram-na numa túnica fina de linho. Thaísa levantou-se, olhando alegre e assustada para uma nuvem branca que pairava diante dela, se densificando rapidamente. No alto e esbelto um homem de branco que Thaísa reconheceu imediatamente a Supramati caindo de joelhos. Mestre! Você veio para libertar-me, murmurou ele, estendendo-lhe as mãos. Não, não para libertar, minha filha, mas para reconfortá-la e animá-la. Eis a cruz em lugar daquela que lhe tiraram. Peguei esta taça de vinho, um pedaço de pão e uma caneca de água benta. Estas provisões você receberá de mim diariamente. Não toque aqui em nada, em nenhum alimento contaminado pelo hálito satânico. Ele pôs a mão sobre sua cabeça e ela sentiu todo o seu poder perpassado por uma corrente de calor benéfico. Agora eu posso deixar minha criança. Você está preparada. Seja valorosa e firme, a hora da recompensa está próxima. Uma nuvem azulada envolveu a figura do mago e ele desapareceu. Thaísa tomou o vinho, comeu o pão e sentiu-se mais forte. Depois, ajoelhou-se no mesmo local onde aparecera a Supramati e onde parecia ainda brilhar uma luz azulada. Mergulhada em prece ardente, ela não sentia o tempo passar e só um brusco barulho do relógio batendo a meia-noite tirou-a do devaneio. Uma súbita angústia apoderou-se de Thaísa. De todos os lados do quarto, levemente iluminado, ouvia-se um barulho estranho, sons de garras arranhando, respiração ofegante. Quando ela decidiu olhar em volta, estremeceu de pavor. De todos os cantos escuros surgiam, arrastando-se em sua direção, seres horripilantes, semi-homens, semi-animais, que ela jamais tinha visto. Suas caras cadavéricas, desfigurada por toda sorte de paixões, eram medonhas. Os olhos ardentes penetravam Thaísa, e mãos em forma de garras estendiam-se a ela na tentativa de agarrá-la. Thaísa recuou até a parede, onde acabara de se desenhar a imagem de uma cruz radiante, e recostou-se apertando ao peito o crucifixo fulgurante, trazido pelo mago. A choldre nojenta recuou. O fedor que invadia o subterrâneo pressionava seu peito e tonteava-lhe a cabeça. Não obstante, Thaísa não perdia a coragem e rezava com todo fervor. Passada talvez uma hora, a porta em sua frente abriu-se silenciosamente e no seu limiar surgiu Shelon, parado, imóvel cerca de 1 minuto. Ele devorava com os olhos a jovem, trancando a porta atrás de si. Ele se aproximou e disse em voz surda: Largue essa cruz, Thaísa. Ela impede que eu me aproxime. Não vim como inimigo, eu amo como jamais amei uma mulher e você será minha, pois é esse o meu destino e jamais alguém conseguiu se opor a ele. Não gostaria de recorrer à violência. Você tem o meu amor a seu alcance. Eu lhe ofereço todos os prazeres e riquezas terrenas. Compartilhe comigo o trono do mundo. E agora, repito,
Largue essa cruz que me impede de apertá-la ao meu coração. Louco de paixão. Thaisa nada respondeu, caindo de joelhos e levantando a cruz feito um escudo, ela continuou orando. Shelon ficou possesso. As radiações azuladas emitidas pela cruz provocavam dores insuportáveis por todo o seu corpo, mas a paixão animalesca era mais forte que a dor. Com fúria crescente ele tornava a exigir que Thaisa largasse a cruz. E, como esta continuasse calada, ele tirou um estilete e se preparou para lançar-se sobre ela, a fim de arrancar de suas mãos o símbolo odioso, com risco de feri-la. Mas o estilete subitamente voou para o chão, arrancado por uma força invisível, e Shelon acabou caindo, louco de raiva. Levantou-se de um pulo e uma cena repulsiva teve início. O monstro arremessava-se sobre Thaisa tentando agarrá-la, e quando achava que já ia dominar sua vítima, com as mãos tocando a túnica de linho, entre eles surgia um obstáculo invisível, empurrando-o e derrubando no chão. Ele rodopiava aí, convulsão, espumando pela boca, proferia terríveis impropérios, chamava pela ajuda dos demônios. Estes vinham, brilhando em cor amarela, vermelha e verde, mas desapareciam imediatamente. Por fim, totalmente exausto com essa luta inédita, Shelon rastejou-se para a saída, onde os seus lacaios o levantaram, levaram-no aos seus aposentos e ele dormiu. Ao ficar sozinha, Thaisa agradeceu a Deus que a salvara milagrosamente das mãos do demônio e sentou-se exausta no sofá. No mesmo instante, diante dela apareceu uma sombra clara e uma voz remota pronunciou: "Durma sem medo. Você está sendo guardada." Repleta de fé e gratidão, Thaisa acomodou-se no sofá e dormiu um sono profundo. Quando despertou, ela viu sobre a mesa a taça de vinho e o pedaço de pão prometidos. Ao recuperar as forças, começou a rezar. O tempo passava languidamente. Thaisa ouviu o relógio batendo, porém não se dava conta se era dia ou noite. Não veio ninguém, nenhum barulho quebrou o silêncio reinante. De repente, junto ao nicho que ficava perto dela, ouviu-se o crepitar de uma mola e surgiu um vulto escuro envolto em uma capa. Descobrindo-se, Thaisa reconheceu o esquete. "Rápido! Pegue esta capa e me siga. Eu vim para libertá-la e vou tirá-la daqui através de um caminho secreto", disse ela apressada. "Irmã Maria, você teve a coragem de vir até aqui, direto à boca do leão? Se lhe encontrá-la, você pagará com a vida. Não temo a morte e, visto o fim do mundo estar próximo, de qualquer forma terei de morrer. O martírio me salvará a alma e você rezará por mim, pois é imaculada e o fétido sopro do maldito não tocará em você. Rápido! Vamos!" Ela envolveu Thaisa numa capa escura, cobriu-lhe a cabeça com capuz e quando ambas já estavam perto do nicho, a porta subitamente se abriu, entrando Shelon em companhia de algumas pessoas. "Vejam, há 2 ratos em vez de um", exclamou ele. De um salto ficou junto às mulheres e arrancou a capa de uma delas. Thaisa correu para a parede onde novamente surgiu a cruz radiante. "Esquete!" soltou Shelon, dando uma gargalhada sarcástica. "Bem, eu não tinha perdido as esperanças de encontrá-la, minha encantadora esposa, e eu a pego em flagrante aqui, quando você ia raptar a minha pombinha celeste. Ah! Não serão ciúmes, bela rainha do Sabate. De qualquer forma, sua nova fé deixou-a mais bonita ainda e eu juro por Satanás que vale a pena pegá-la de volta para converter a crença anterior." Thaisa estremeceu, sentindo uma raiva infernal soar na voz de Shelon e brilhar em seus olhos. O que acontecerá à infeliz que arriscou a sua vida e liberdade para salvá-la? Mas, a ex-esquete não se intimidou bem um pouco. Ela era realmente bela e fulgia com uma beleza totalmente diferente. A pureza e a harmonia adquiridas transformaram seus traços e o seu rosto pálido e magro espiritualizou-se. Vestindo uma túnica comum, cabelos vastos trançados, ela parecia mais alta e mais esbelta que antes. Com a fala de Shelon, seus grandes olhos negros faiscaram,
Medindo seu terrível inimigo com um olhar de desprezo, ela apertou ao peito a cruz e disse calmamente: Equívoco seu, Shelon Exodote. Jamais você me pegará, pois não tem mais poderes sobre mim e o inferno já não tem a menor importância. No máximo você poderá tirar minha vida, pois a alma pertence a Deus. Só a vida. Entretanto, minha cara, existem muitos métodos de se tirar uma vida e, entre esses, há os mais desagradáveis, como por exemplo, ser queimada viva, redarguiu Shelon com gargalhada maldosa. Por enquanto vamos acomodá-la num lugar seguro e veremos se a fome, a sede e outras delícias não a farão mais sensata. Felizmente, não faltam meios de dissuasão e eles quebram pessoas bem mais fortes do que você, acrescentou ele com desprezo, fazendo um sinal a dois homens para que a levassem. Esquete recuou rapidamente e levantou a cruz sobre a cabeça. Eu vou sozinha, não se encostem a mim, disse ela aproximando-se de Thaísa. Esta a beijou e murmurou no seu ouvido: seja firme, Maria, você será apoiada. Esquete se despediu e saiu apressada em companhia de dois luciferianos. Shelon e Thaísa ficaram a sós. Desta vez o terrível feiticeiro apareceu armado de toda a sua ciência negra. Sem se chegar a ela, ele cercou-a de pequenas trípodes, nas quais em pouco tempo começaram a arder ervas e pós, espalhando odores sufocantes. Ao mesmo tempo, ele começou a pronunciar invocações, e, ao seu chamado, do espaço saíram seres asquerosos, formando um semicírculo, que, lenta, mas, firmemente, aproximavam-se de Thaísa. Eles gritavam e se contorciam diante da cruz fulgurante, como se açoitados, mas continuavam a rastejar para frente. O coração de Thaísa quase se partia de pavor, mas ela enfrentava corajosamente o medo e sua fé não enfraquecia. Somente quando as medonhas caras dos demônios se aproximaram mais perto e as mãos com garras iam agarrá-la, ela, subitamente, pensou em Supramati e de seus lábios soltou um chamado sôfrego. Mestre, venha me ajudar. No mesmo instante, do éter surgiu uma nuvem clara que envolveu a jovem numa espécie de glóbulo transparente e a corja infernal, arremessada para trás como se por uma forte rajada de vento, juntou-se rugindo atrás de Shelon. Inutilmente ele agitou a sua espada mágica, desenhou sinais e pronunciou poderosíssimas fórmulas. As faíscas que partiam de sua espada ricocheteavam no glóbulo luminoso, como se ele fosse de bronze, e algumas delas vieram acertar o próprio Shelon, causando-lhe queimaduras e ferimentos doloridos. Tal resistência, aliada à derrota de sua força mágica, deixaram-no furioso e feriram o seu amor próprio. Rugindo feito uma fera e espumando pela boca, todo ensanguentado, partiu ele desesperado sobre o glóbulo luminescente, mas trombou com a barreira intangível e espatifou-se em convulsões no chão. Quando ele se levantou, algum tempo depois, pálido feito cadáver e tremendo com todo o corpo, dirigiu-se à saída e parando na porta virou-se, agitando os punhos cerrados, gritando em voz rouca: sórdida criatura, joguete do maldito hindu, você não perde por esperar. Eu me vingarei e lhe idealizarei uma morte que até o inferno irá estremecer. Esquete também foi trancafiada numa cela subterrânea, porém essa era vazia. Um monte de palha servia-lhe de leito. No meio do recinto havia uma mesa de pedra, repleta de pratos com comida, cestos e garrafas de vinho. Apesar da fome e sede, a jovem mulher não tocou em nenhuma iguaria, convencida de que tudo aquilo está misturado com perigosas drogas que poderiam até matá-la. A terrível fome e sede começaram a martirizá-la com a visão da comida preparada e o vinho aromático. Mas Esquete resistia valorosamente, tentando sofregar buscar apoio na prece. Na inexistência de um relógio e devido à semi-escuridão do ambiente, ela não conseguiu se dar conta de quanto tempo passara presa, mas, sentindo-se enfraquecida, deitou-se e fechou os olhos,
Tentando concentra-se para continuar a prece, pedindo a morte como forma de libertação. De repente, ela ouviu um leve barulho e uma voz conhecida que chama por ela. Irmã Maria. Pondo-se de pé rapidamente e muda de surpresa, ela viu Nivara, o bondoso e corajoso discípulo de Supramati, que estava diante dela com um cesto nas mãos, sorrindo. Aqui estão as provisões, Irmã Maria. Fortaleça-se e esconda os restos. Tenha fé, esperança e reze. Estamos pensando em você e logo você ficará livre, disse ele carinhosamente, desaparecendo da mesma forma que havia aparecido. Pelas cidades e povoados foi instituída uma verdadeira caça aos fiéis. Bandos armados faziam buscas pelas ruas e caminhos, detendo aqueles que eram considerados convertidos, levando-os às prisões e depois para o sacrifício de Satanás. Em todos os lugares ocorriam cenas chocantes, gritos e gemidos pairavam no ar. Pessoas eram torturadas e mortas nas prisões e diante das fogueiras para obrigar os infelizes a trazer sacrifícios ao demônio. Como a carne é impotente, somente os espíritos muito fortes enfrentavam a morte tranquila e destemidamente, resistindo às torturas com heroísmo de mártires. A humanidade parecia estar enlouquecida, ruas pareciam campos de batalha, o tempo pareceu deslocar-se para trás. E os carrascos de Shelom bem que poderiam dar aulas de crueldade aos carrascos de Diocleciano ou Nero. Ressurgiam até os métodos arcaicos de tortura. Homens e mulheres, enlouquecidos de tanto sofrimento, urravam sob os açoites e tenazes de ferro, maldizendo os demônios em desespero, chamando por Deus e Cristo. Alguns fraquejaram e acabaram trazendo sacrifícios a Satanás. Outros permaneceram firmes e, quando, com o cair da tarde, era acesa uma enorme fogueira, eles eram arrastados para ela sob os aplausos e gritos selvagens da turba bestificada. Entre os não muitos que subiam na fogueira tranquilos e com fé inabalável, havia sempre um sacerdote. Quando sentenciados, com os olhos brilhando de exaltação, prostavam-se de joelhos e de todos os lados começava a crepitar o fogo. Os sacerdotes incógnitos oferecia a esses uma grande taça, fazendo-os tomar um gole do líquido fulgurante. Nuvens de fumaça escondiam dos espectadores o que vinha depois. Apenas um fato estranho, que, no entanto, se repetia diariamente, começou a provocar preocupação e curiosidade. Toda vez que a fogueira era acesa, desencadeava-se uma tempestade, ribombavam os trovões. O vento espalhava as chamas e ao céu se levantavam colunas de densa fumaça negra, que virava uma espécie de parede. O fogo devorava tudo e ninguém jamais conseguiu encontrar um osso sequer de algum mártir. Já há muitos dias que a temperatura se tornava cada vez menos agradável. O ar estava pesado, denso e saturado por um aroma cáustico que dificultava a respiração. Através do céu cinzento já não penetrava mais nenhum raio solar e algo de funesto pairava naquela penumbra pálida. Qual não foi, então, o pavor de todos quando pela manhã não veio amanhecer? Os relógios apontavam meio-dia. No entanto, a escuridão não só não havia se dissipado, como se tornava mais acentuada. Uma abóbada negra parecia ter descido sobre a terra. No firmamento não se via sequer uma estrela. As lâmpadas elétricas que iluminavam a escuridão tremeluziam estranhamente, reverberando cores ou vermelhas, ora amarelas, ora arroxeadas. Que pena é capaz de descrever o pânico ensandecido da população. As pessoas largavam o trabalho e abandonavam as casas. As multidões em transe se juntavam nas ruas, olhando perplexas para o céu da cor de guache e respirando com dificuldade no denso ar pesado. Ninguém tinha visto nada igual. Isso não pressagiava coisa boa. Não seria aquilo um aviso funesto da catástrofe prevista por profetas e cristãos? A certeza da aproximação do perigo inevitável fez com que o coração de todos disparasse desesperado. Milhares de vozes bramiam como ondas do mar enfurecido e o instinto de preservação dizia às pessoas para buscarem abrigo, onde fosse possível.
Uns corriam aos observatórios astronômicos, outros, ao palácio de Shelon. Ele, filho do Satanás, conseguiria evitar o perigo. Outros tantos foram os templos satânicos, que pareciam ainda mais terrificantes em sua negritude na penumbra pálida. Entretanto, uma parte significativa de homens e mulheres correu para o palácio do príncipe indiano, e a multidão desnorteada parou perplexo diante da residência de Supramati. Todos os portões estavam escancarados. Quando os mais corajosos entraram no interior do palácio, viram que a magnífica habitação estava vazia e tudo se encontrava aberto. Na enorme sala, iluminada por uma surpreendente luz azulada, via-se uma grande cruz preta e nela o Cristo crucificado com a coroa de espinhos na cabeça. Em seu semblante divino gravou-se uma expressão de tristeza e autêntica compaixão. Feixes de luz envolviam a cabeça do Salvador. Mudos de amargura e medo, a turba olhava para aquele, o qual eles negaram, o qual afrontaram, cujo nome ultrajaram, cujos preceitos sagrados renegaram. Então era isso que lhes deixou o grande hindu, a imagem do Redentor, Filho de Deus, o qual, crucificado, orava pelos seus verdugos. O príncipe e todos os habitantes do palácio haviam desaparecido como desapareceram em todos os lugares os pregadores e os altares, sobre os quais fulguravam os crucifixos e onde o incenso acendia em nuvens. Aos gritos, gemidos e soluções prostraram-se de joelhos a multidão. Olhares perdidos procuravam pela ajuda do ser divino. Os pálidos e transtornados rostos denotavam pavor diante da iminência do momento terrível. Nos templos satânicos ocorriam cenas estranhas e medonhas. As multidões ali reunidas traziam sacrifícios e invocavam os demônios, obtendo em resposta risos de escárnio. O inferno enchia-se de gargalhadas horripilantes em resposta a essa humanidade cega e criminosa, que ele acariciou e seduziu e, por fim, entregou em sacrifício às forças cósmicas. Nesse ínterim, na natureza ocorreu um novo fenômeno. A profunda escuridão deu lugar a uma luz violeta escura, que feito uma mortalha vestiu a terra condenada, sua vegetação exuberante, edificações grandiosas e as multidões barulhentas que corriam desordenadas para todos os lados. Vindos para pedir ajuda e conselho ao seu terrível senhor, os satanistas se comprimiam no palácio de Shelon. Na praça, em frente, a multidão vociferava enlouquecida, exigindo que o filho de Satanás lhe devolvesse a luz e purificasse a atmosfera. Pálido e sombrio, em pé ao lado da janela aberta, Shelon contemplava com olhar sinistro o céu violeta, inspirando pesadamente o ar denso saturado de aroma cáustico desconhecido e que lhe girava a cabeça. Decidindo algo rapidamente, ele se virou em direção do trêmulo e pálido Madin. Ordene que sejam levados imediatamente para a fogueira todos os presos que restaram, inclusive Esquete e Thaissa, e anuncie ao povo que se dirijam todos ao local da execução. Eu vou ao templo principal fazer um sacrifício ao pai e pedir-lhe ajuda e conselho. Madin correu para cumprir a ordem e fez um pronunciamento ao povo. Parte dos presentes se espalhou, uns foram ao local onde estava armada uma grande fogueira. Outros se dirigiram ao templo principal, para onde iria Shelon, mas a maioria nem se moveu, continuando a gritar e a fazer ameaças. A notícia de que o príncipe hindu havia sumido e o palácio estava vazio espalhou-se e provocou pânico nacional. Se o grande mago tinha ido embora, significava, então, que o perigo era inevitável e terrível, diziam. Milhares de opções e pressuposições eram manifestadas com relação ao local onde o hindu poderia ter se escondido. Uma hora depois, uma triste procissão passou pelas ruas da cidade. À frente dos sentenciados vinham Esquete e Thaissa, com cruzes no peito. Em vista de que em certos locais as luzes haviam se apagado e não se conseguia acendê-las, os homens armados que acompanhavam a procissão levavam achotes, e a luz que deles se irradiava também adquiria uma estranha tonalidade violeta.
imprimindo a todos os objetos iluminados um aspecto sombrio. Os sentenciados iam para a execução calmos e corajosos, entoando um hino sagrado. Na praça se comprimia uma massa popular, desordenada e preocupada. Ao alcançarem a enorme fogueira, os condenados abraçaram-se uns aos outros e começaram a subir um após outro, no tablado. Quando estava chegando a vez de Thaís e Isqueire, Madin, em companhia de alguns homens, abriu o caminho e disse que o Senhor ordenara que Thaísa fosse levada ao templo. Sem protestar, as duas se abraçaram efusivamente e Isquete subiu na fogueira. Nesse interim, Madin amarrou Thaísa e levou-a embora. Quando as chamas tremularam crepitando e nuvens de fumaça esconderam da multidão os condenados, que genuflexos continuavam a entoar orações, surgiu, subitamente no meio deles um homem de branco, com uma taça de ouro na mão. Era Nivara. Irmãos e irmãs, o proferiam. Para livrá-los da morte torturante no fogo, os nossos mentores enviam-lhes uma bebida que lhes tirará a vida. Ele aproximou-se de Isquete e estendeu-lhe a taça. Tome um gole, eu a segurarei, disse Nivara. Já, meu irmão. Uma vez aqui sou a mais criminosa, peço-lhe que me dê um beijo fraterno como prova de que você não me despreza. Diga ao mestre que eu lhe agradeço e o abençoo pela salvação de minha alma e lhe suplico para não me abandonar no espaço. Lhe prometo em nome dele, respondeu Nivara beijando a jovem, que tomou da taça, caindo a seguir fulminada. Ao passar rapidamente por todos os condenados, eles beberam avidamente o líquido e caíram mortos tal como Isqueire, como ocorria frequentemente durante as execuções em massa. Desabou-se então uma tempestade. Trovões rolaram surdamente sem relâmpagos e só de tempos em tempos bafejavam rajadas de vento. A fumaça que se levantava era tão densa que parecia apagar o fogo e atrás dessa espécie de cortina desceu sobre o local uma nave espacial. Em poucos instantes os corpos das vítimas foram carregados e a nave, feito um pássaro, alçou voo para as alturas, desaparecendo a seguir. No templo principal de Lúcifer, aos pés da gigantesca estátua do rei do inferno estava Shelon, cercado de sacerdotes satânicos e de multidão assustada que buscava ajuda e salvação junto ao tenebroso bruxo. Shelon preparava-se para um grande sacrifício e tudo em volta exalava o cheiro fétido e sufocante das ervas resinosas que ardiam nas trípodes. Shelon estava completamente nu. Seus cabelos foram amarrados com uma fita vermelha contendo inscrições cabalísticas. Numa das mãos ele segurava o tridente satânico e na outra um comprido punhal de ponta afiada. Observando os preparativos, vez ou outra ele olhava impacientemente em direção à porta por onde deveria ser trazida Thaísa. Mesmo o perigo mortal que ameaçava a terra não podia sufocar-lhe a paixão carnal que tinha pela jovem. E a simples recordação de suas inúteis tentativas em possuí-la arrepiava seus pelos. Em seu delírio, tentava ele imaginar que tipo de tortura ele poderia idealizar para obrigar a imprestável criatura a sofrer o mais possível antes de ser entregue em sacrifício a Satanás, irrigando com seu sangue os degraus da Ara. A todos os presentes foram distribuídas velas negras. E um canto selvagem e dissonante ouviu-se sob a abóbada com o surgimento de Madin arrastando Thaísa, amarrada, nua e sem a cruz no peito. Mas os longos cabelos soltos cobriam como um manto a sua nudez e a cabeça era envolta por uma larga aura clara. A jovem estava tranquila, seu destemido olhar fixou com indiferença e desprezo o servidor do mal que a devorava com os olhos ardentes de paixão. Pela última vez lhe pergunto, criatura teimosa, se você quer voluntariamente reverenciar Lúcifer e trazer-lhe em sacrifício a sua inocência. Gritou em voz rouca Shelon. Não. A minha alma pertence a Deus e com o corpo acontecerá o que for de sua sagrada vontade. Mate-me rápido, anticristo, para que eu não possa mais ver essa gentalha que o cerque para que meu sangue possa purificar esse lugar impuro. Respondeu Thaísa valorosamente. Antes disso você pertencerá a mim,
respondeu Shelon com gargalhada nefasta e lançou-se sobre ela, derrubando-a no chão e, em seguida, agarrando-a pelos cabelos e arrastando-a junto à estátua. Jesus Cristo, salve-me! Deixou escapar Thaís no mesmo instante. Shelon, como se golpeado por um chicote, saltou para trás largando sua vítima. Uma fúria ensandecida apossou-se dele. Com o rosto transfigurado por convulsões, olhos injetados de sangue soltando espuma pela boca, lançou-se ele de novo sobre Thaís. Morre, cale, monstro do céu, urrou Shelon, enterrando até o cabo seu punhal no peito da jovem, que caiu sem soltar um gemido. Do ferimento de onde Shelon arrancou a arma, jorrou em chafariz um sangue da cor de rubi, e os presentes, pasmos de assombro, viram como o líquido acendeu-se no ar como fogo de artifício e em seguida cobriu em véu ígneo o cadáver. Ao mesmo tempo, sob as abóbadas assistiu-se a um espetáculo surpreendente. Thaísa ficou flutuando no ar, cercada por seres transparentes que, com jatos de fogo, cortavam os últimos fios que uniam com a matéria. Depois os espíritos dos elementos suspenderam a jovem, e, feito uma nuvem empurrada pelo vento, a visão fulgurante desapareceu com rapidez de meteoro, enquanto que o templo foi tomado pelos sons harmônicos do canto das esferas, fazendo com que os satanistas presentes cambaleassem e gemessem de dor. Shelon, caído no chão de joelhos, parecia sufocar. Quando o pânico acabou, todos viram que do corpo de Thaísa só havia sobrado um pouco de cinza. Logo depois, dispersado no ar em partículas invisíveis, a estátua de basalto de Lúcifer estava trincada de ponta a ponta. Capítulo 20. Nas montanhas do Himalaia, dentro do palácio de Supramati, a atividade era intensa. Lá se preparavam para o último repasto fraterno geral na terra condenada. De todos os santuários do mundo, das grutas do Santo Graal, dos jazigos misteriosos da pirâmide, vinham se juntando os filhos da luz para tomarem seus lugares nas naves espaciais que deveriam transportá-los para o campo de sua futura atividade. No ar já flutuava a gigantesca e enigmática frota aérea. Os jovens adeptos, em trajes brancos, arrancaram buquês de flores em seus jardins exuberantes para enfeitarem as portas e as mesas arrumadas em amplas salas e decoradas por objetos de estilo desconhecido, monumentos arcaicos do mundo que também já se extinguira e que viera para nesta terra, já moribunda, trazidos pelos primeiros legisladores. Destacava-se, principalmente, a mesa dos magos superiores. A toalha de mesa bordada com fios de prata tinha uma barra decorada com pedras preciosas, representando flores, frutas, aves e insetos nunca vistos na terra. O trabalho era uma obra de arte sem igual, que só poderia ser feito pelas mãos dos imortais que viviam fora do tempo. Nesse reduto seleto da ciência, aquela penumbra que envolvia toda a terra, aqui dava lugar um pálido lusco-fusco, lembrando o luar, que envolvia com cortina de mistério a mágica paisagem com toda a sua vegetação viçosa e seus chafarizes. A gruta, onde anteriormente fora colocado o corpo de Olga, estava novamente aberta. Ao longo da alameda que levavam a ela, ficaram perfilados os filhos dos magos em túnicas brancas. De dentro da gruta cintilavam raios de luz ofuscante. O espetáculo em seu interior era admirável. Ali se reuniram sem exceção todos os antigos magos, juntamente com a Irmandade do Graal. De um lado postaram-se os homens, de outro as mulheres, belas como visões celestiais. No centro havia um reservatório oval largo, bastante profundo, feito de um metal prateado, cheio de um líquido estranho parecendo mercúrio que se agitava e reverberava em cores de arco-íris. Junto ao reservatório, num disco de ouro, estava Ibramar em vestimentas sagradas e ao lado dele, em semicírculo, postaram-se 6 magos que à semelhança de Ibramar, estavam coroados com 5 fachos de luz ofuscante com insígnias fulgurantes no peito, conferidas em função de sua alta dignidade. Nos degraus do nicho onde se estendia o corpo de Olga,
estava Supramati em trajes de cavaleiro do Graal, e abaixo do degrau, como dois guardas de honra, da Kiri Narayana. A colcha que cobria a falecida foi retirada e apesar dos séculos que passaram, o corpo tinha a aparência de uma mulher adormecida. Apenas a palidez marmórea e uma expressão estranha em seu belo rosto apontavam que ali estava um cadáver. Tudo era um profundo silêncio. Assim que Ebramar levantou sua espada, ouviu-se um majestoso canto, indescritivelmente suave. Instantes depois, chegou a todos o som de um barulho surdo, como se ondas revoltas batessem em rochas, e sob as abóbadas, cercadas por transparentes grupos de espíritos dos elementos, surgiu uma imensa chama, envolta por uma névoa drapejante de prata. Como se atraída por força superior, a chama concentrou-se na ponta da espada de Ebramar. No mesmo instante, Supramati levantou o corpo de Olga e o mergulhou no reservatório. O líquido que o enchia fervesceu, agitou-se em espuma prateada e, em seguida, com extraordinária rapidez, pareceu absorver-se no corpo inânime. Ebramar baixou a espada e a chama agitada desapareceu nos lábios semi-abertos do cadáver. Com o olhar faiscante elevando as mãos, o mago pronunciou com voz autoritária: pelo poder a mim conferido, como mago de 5º grau, ordeno-lhe, corpo de carne, juntar-se a esta chama purificada e renovadora e retornar uma vida longa e gloriosa, que você, alma de Olga, mereceu com sua aspiração à verdade. À medida que ele falava, o corpo da jovem estremecia, perdendo pelo visto, sua letargia. Depois, ao redor de sua cabecinha clara formou-se um largo fulgor dourado. Os grandes olhos se abriram e examinaram vagamente os presentes, mas, ao verem Supramati, acenderam em amor infinito. Ele, neste ínterim, suspendeu-a do reservatório, colocou-a de pé e afastou-se, sendo a ressuscitada cercada por mulheres da Irmandade do Graal. Nara foi a primeira a beijá-la, depois ajudou a trocar as antigas vestimentas por uma túnica de tecido brilhante, como se salpicado por pó de brilhantes. Pendurou-lhe no pescoço uma cruz de diamantes, encimada por um cálice e sobre a cabeça colocou uma coroa de flores luminescentes. Quando as mulheres que a cercavam se afastaram, Olga, que ficou sozinha, emocionada e com olhos abaixados, estava realmente bela como uma visão celestial. Seu rosto espiritualizado refletia embaraço e felicidade. Os cabelos soltos cobriam-na como se por um manto dourado, e sobre a cabeça abaixada luzia sua coroa de mártir. Quando a ela se aproximou Ebramar, sorrindo afavelmente, ela pôs-se de joelhos e pegando a sua mão, encostou aos lábios. Ebramar levantou apressadamente, beijou, cumprimentou e abençoou. Em seguida pôs a sua mão na mão de Supramati e disse com voz metálica e sonora: foi através da morte que ela se privou de você e através da morte ela o recuperou. A custo de longos esforços, de penosas provações, ela alcançou o grau de pureza que lhe permitirá ser e permanecer unida a você por longo tempo. Devolvo-lhe a sua fiel companheira. Olga levantou a cabeça e, preocupada, olhou para Supramati, que lhe respondeu com um olhar cheio de profundo e ardente amor. E quando ele atraiu junto a si e a beijou, o rosto de Olga iluminou-se com expressão de indescritível felicidade. Agora, Olga, olha que a Iravana. Ele também quer beijá-la, disse Supramati apontando para um belo jovem que se aproximou admirando-os alegremente. A Iravana. Eu o deixei quando ainda era bem pequeno e agora o nosso pequerrucho é um homem, exclamou Olga, examinando emocionada pela felicidade e orgulho maternal. Ela abraçou calorosamente o filho, cobrindo-o de beijos. Os magos admiravam sorridentes as emocionantes cenas. Olga notara isso e com as mãos em prece disse impulsionada pela gratidão: ó, maravilhosos mentores! Permitam-me agradecer-lhes pelo apoio que me deram durante o meu trabalho de purificação, que significam os sofrimentos suportados, angústia da separação,
A vida repleta de provações e mortificação da carne, comparados a este minuto da felicidade sobre-humana, do instante límpido de amor, quando se sente nitidamente toda a grandiosa importância do triunfo do Espírito sobre a carne? Glória ao Criador, cuja benção transforma as repelentes e insignificantes lagartas em resplandecentes borboletas, capazes de compreender e amá-lo. Qualquer trabalho, minha filha, carrega em si a recompensa, e não há alegria mais pura do que o momento de conscientização das provações suportadas, replicou Ibamar, aproximando-se. E agora, cumprimento-a mais uma vez e desejo um feliz ingresso em nossa Irmandade como membro oficial e dou-lhe um beijo fraterno. Depois de beijar também Supramati, aproximaram-se deles em fila todos os membros reunidos. Com especial carinho abraçaram-nos Nara, Edith, Dakir e Narayana. Após os cumprimentos, todos saíram da gruta e se dirigiram ao palácio, onde estava preparada a refeição da despedida, o último banquete na pátria agonizante, da qual eles se separariam para sempre. O almoço passou em silêncio. Os rostos de todos estavam sérios e pensativos. Em todos estava estampado o peso trágico do passado e a enormidade do trabalho que teriam pelo futuro. Ao término do modesto almoço, todos os magos saíram para a enorme praça em frente do palácio, onde se reuniram todos os fiéis salvos pelos missionários e trazidos para o local para que fosse organizado o seu envio sob o controle dos jovens adeptos e magos de graus inferiores. Pálidos feitos cadáveres, em túnicas brancas, eles se comprimiam inquietos uns aos outros. Na primeira fila estava o jovem astrônomo convertido por Dakir. O Mago Supremo entrou no meio da multidão e dirigiu-lhes um discurso, explicando que a firmeza da fé salvará-os da morte, mas que eles deveriam dedicar a vida preservada para o bem e para o trabalho útil. Na nova terra, onde vocês serão humildes pioneiros do progresso, nenhum navegador irá abalar com fantasias e sofismas a sua fé, e nem os deterão em seu afã de purificação. E agora, meus filhos, elevem suas últimas orações na terra e nós oraremos também com vocês. Todos caíram de joelhos e os adeptos entoaram um hino e leram uma oração, repetida pela multidão, que chorava convulsionadamente. Abençoando a multidão prostrada, os magos se retiraram, permanecendo apenas os adeptos e os discípulos que controlavam o embarque nas naves. Os viajantes foram distribuídos em grupos. Do alto começaram a serem abaixadas, alternadamente, colunas aéreas pelas quais os viajantes subiam. Alguns, de tão apavorados, não conseguiam andar, sendo carregados e mal a nave ficava cheia. O responsável pelo embarque oferecia aos passageiros uma taça de vinho fortificante que os fazia, quase imediatamente, cair num sono que se prolongaria por toda a viagem. Olga e Supramati foram aos seus antigos aposentos. Pela primeira vez depois da separação que durará séculos, eles se achavam sozinhos e, saindo ao terraço com vista para o jardim, contemplavam pensativamente a paisagem de beleza mágica. Apesar de uma luz estranha que a envolvia, suas almas estavam repletas de harmonia serena. E assim, nós nos unimos para sempre, minha querida, e eu leio em seus lábios que você está totalmente feliz, disse Supramati sorrindo e apertando-a junto a si. Sim, Supramati. Minha felicidade é total a partir do instante que eu notei em seus olhos que você não se arrependeu de que era eu, e não Nara, a sua companheira. Ela é tão superior a mim. Nara pertence a Ibamar, respondeu Supramati sorrindo e balançando a cabeça. Ela é a criação dele, foi ele que formou a sua alma. Feito um sábio e bom jardineiro, ele trabalhou por séculos para levar até o florescimento completo essa flor, ministrando-lhe conhecimentos e elevando-a até ele, sendo justo, então, ser recompensado por isso. Nara permanece minha fiel amiga por ter feito muita coisa para mim. Ela abriu os olhos cegos de Ralph Morgan, graças ao meu amor a ela,
Subi pelos degraus do conhecimento e o amor fez com que eu a seguisse dentro do labirinto das ciências ocultas e, por fim, o desejo de me tornar digno dela deu-me força e obstinação necessárias em nosso difícil trabalho. O mesmo sentimento de amor que se agitava no âmago de seu ser impulsionava Nara a seguir e bramar, da mesma forma que você, Olga,